Manuel Cassiano Neves foi o 26º presidente da Sociedade Portuguesa de Ortopedia e Traumatologia, em 2005. Já lá vamos falar sobre a sua presidência, mas sei que a sua carreira começou como fotógrafo freelancer. Como é que é isso? Sabe muito. Não, é verdade. O meu pai faleceu muito cedo, quando eu tinha 15 anos. E, portanto, nessa altura tínhamos uma vida um bocadinho difícil. E quando entrei para a faculdade, tive necessidade de arranjar um trabalho que me sustentasse um bocadinho os estudos e que me permitisse ter uma vida com os meus amigos, que é aquilo que a gente gosta, né? Está naquela idade fluorescente, gosta de sair, dar umas voltas, e realmente tive a necessidade de arranjar um trabalho. E por acaso até tinha arranjado um trabalho como motorista de uma senhora que precisava de ajuda, e nessa semana, por acaso, fui à casa do professor Mineiro Pai, que era amigo do meu pai, e estávamos na conversa e ele disse, mas eu precisava de um fotógrafo no serviço. O professor Mineiro é uma pessoa que tinha uma visão muito objetiva da ortopedia. E a ortopedia é uma coisa muito física, muito mecânica, chamemos assim. E então ele tinha realmente uma coisa que na altura que era única, hoje em dia todos nós temos isso, mas estamos a falar de 1973, e na altura ele tinha já um arquivo do serviço com todos os doentes que eram fotografados antes e depois da cirurgia. Tinham o seu arquivo radiográfico. Isso realmente permitia ter uma base de dados que facilitava muito em termos de conhecimento, comparação de resultados, e portanto era uma coisa que do outro mundo, chamemos assim. Estava muito avançado dentro desse campo. Para a época, é verdade. E ele realmente, o fotógrafo do serviço, ia-se retirar, e eu gostava muito de fotografia nessa altura, portanto na conversa surgiu isso. E ele ofereceu, mas porque é que não vens trabalhar para o serviço? Para mim era ideal, porque eu estava a estudar em Santa Maria, o serviço estava em Santa Maria, ele dava-me alguma liberdade de horário, portanto podia ir às aulas, fazer o meu trabalho, e isso realmente foi apaixonante. Doutor, e isso contribuiu também para mudar aqui um bocadinho a sua vocação, ou seja, tanto quanto sei, inicialmente queria ser cardiologista. Eu estou espantado com os seus conhecimentos. Não, é verdade. Realmente essa é a minha vocação inicial. Eu sempre me gostei muito da parte da medicina, propriamente, e portanto a ortopedia é uma coisa que se calhar não me dizia tanto, para dizer a verdade. Mas fiquei fascinado com o chamado ver o antes e o depois, não é? Com os resultados objetivos. Achei que eram extraordinariamente atraentes. Por exemplo, na cardiologia a gente dá mais um comprimido, baixa a tensão, baixa, não vai. A relação causa e efeito às vezes não é tão objetiva, não é? E portanto fiquei apaixonado pela ortopedia nesse aspecto. Depois também tive a felicidade, como eu era muito entusiasta, comecei a trabalhar logo no meu 4º ano da faculdade como voluntário no serviço de urgência. E, portanto, isso ganhou-me alguma aderência, chamemos assim, à ideia de ser ortopedista. E depois, mais uma vez, o professor Mineiro, no meu 6º ano da faculdade, convidou-me para trabalhar com ele no seu consultório, para ver os doentes pela primeira vez. Na altura, lembro-me que eu era muito miúdo e tinha uma cara muito infantil. E os doentes entravam no consultório, eu vinha ao professor Mineiro e aparecia um miúdo. Que é isto? Tive lá de deixar crescer o bigode, farfalhudo, para dar um aspecto que era mais velho, exatamente, é isso mesmo. Mas foi um bocadinho essa a história do meu início da ortopedia, foi assim. E tenho que reconhecer que o professor Mineiro deu um grande pontapé, por assim dizer, para eu seguir a ortopedia, e ajudou muito, e é uma pessoa que estará sempre presente no meu coração. E como é que surgiu, ou quando é que surgiu este interesse pela patologia ortopédica nas crianças? Isso foi um bocadinho já dentro da especialidade. Realmente na altura eu trabalhava e era interno do Dr. Teles de Freitas, que tinha algum gosto por tratar as crianças. E isso mais uma vez apaixonou-me um aspecto, porque quando nós tratamos um adulto, por exemplo, uma fratura, ao fim do ano a gente tem mais ou menos uma noção dos resultados. Uma criança está em constante desenvolvimento e as coisas prolongam-se um bocadinho ao longo do tempo. E, portanto, esta possibilidade de jogar, entre aspas, com o crescimento das crianças e saber como aprender a lidar com pequenas alterações e ajudar a natureza a ultrapassar as suas dificuldades, é uma coisa realmente muito apaixonante e totalmente diferente da ortopedia do adulto, honestamente.
E isso realmente foi uma motivação grande. E, portanto, desde o meu 3º ano do internato, mais ou menos, que comecei a ter algum interesse pela patologia ortopédica infantil. Doutor, e é mais fácil, o que é mais difícil? É tratar das crianças ou ter de tratar também dos pais? Ouvi-los, pelo menos, não é? Eu não diria o que é mais fácil ou mais difícil. Eu acho que são complementares. E são atitudes também um bocadinho diferentes. É verdade que as crianças vêm os pais atrás. Há uma coisa que é fascinante nas crianças: as crianças nunca nos enganam e as crianças têm um carinho pelos seus médicos. Portanto, é extraordinariamente agradável. A gente vê uma criança que entra no consultório, já nós seguimos já há algum tempo, que senta no nosso colo, dá um beijinho, faz festinhas, trata-me. E eu sinto isso, se calhar, mais agora nesta fase, me sinto um bocadinho avô dos meus doentes. E este aspecto carinhoso, da maneira como nós lidamos com as crianças, como eu disse, as crianças não nos enganam e elas têm uma noção perfeita de quem lhes faz bem ou quem lhes faz mal, muito sinceramente. E são muito dadas, são muito objetivas nas suas relações. E isso é uma coisa que realmente nos adultos não acontece com tanta facilidade. Sabe que esta minha pergunta não foi inocente. Eu conheci-o há 22 anos, quando a minha filha mais nova nasceu, e ela nasceu com um clique na anca. E a determinada altura o Sr. Doutor foi chamado. E aquilo para mim já não era um clique. Primeira filha, está a imaginar, aquilo era todo um estrondo. É um clanque. Exato. E o senhor teve a capacidade de uma forma muito tranquila, dizer-me que, olha, minha querida, agora durante 5 dias, põe-lhe 2 fraldas sempre, vai ver que ao fim de 5 dias ela está ótima. E realmente esteve. Realmente ficou. Portanto, eu imagino, e serviu mesmo para me acalmar. Portanto, eu imagino que o senhor deve ter N histórias destas, não é? Algumas. Algumas. Porque é verdade, a ansiedade dos pais, e nós percebemos, não há nada mais precioso para nós do que os filhos. E realmente, quando qualquer coisa sai fora do normal, por pequenino que seja, é uma tragédia. É terrível. Fazemos logo os piores cenários. Exatamente. Não é? E, portanto, é muito importante nós sabermos lidar com os pais, transmitir segurança e à vontade. Claro que às vezes há pais que dizem não prestou atenção nenhuma, desvalorizou. E também tenho histórias nesse sentido. Parece que nós, na realidade, não prestamos atenção. Mas prestamos, a gente está alerta a estes pequenos sinais e a ideia sempre é transmitir segurança e à vontade. Claro que isto também vem um bocado com o tempo. Com a experiência, não é? Exatamente. É outra das coisas que eu acho que distingue muito, porque a história natural das crianças é muito mais prolongada no tempo do que nos adultos. Ainda hoje de manhã estava numa reunião e estava a dizer, eu agora aos 70 anos que me estou a reformar é que me sinto maduro para lidar com a patologia ortopédica infantil. Porque realmente tem uma curva de aprendizagem longa, é verdade. Ao passo que o tratamento dos adultos, a curva de aprendizagem é manifestamente mais pequena. Muito bem. Como é que surgiu a presidência da SPOT? Olha, isso vem, falei no professor Mineiro, agora falo no professor Rodrigues Gomes. Foi a pessoa com quem era o diretor do serviço de ortopedia, quando eu comecei a fazer o internato da especialidade, que veio imediatamente a seguir ao professor José Maria Vieira. Também tive uma ligação muito forte com o professor Rodrigues Gomes. Ele foi presidente, se não me engano, no biênio 1999-2000, penso eu, e nessa altura ele pediu-me para ser o secretário-geral da SPOT. Nós tínhamos realmente uma ligação profissional forte, e é uma pessoa que foi sempre um exemplo para mim, e foi outra das pessoas que marcou muito na ortopedia, pelo aspecto de organização, de evolução, na maneira de estar dentro da ortopedia. E quando ele me convidou para secretário-geral da SPOT, havia realmente nessa altura a EFOR, que é a European Federation das Associações Nacionais de Ortopedia e Traumatologia, tinha uma coisa que era, organizava um congresso de 2 em 2 anos, havia sempre uma Assembleia Geral onde se discutia ou onde se votava a cidade onde a gente ia ter o próximo congresso. E aquilo é prestigiante para a sociedade nacional, chamava a atenção, porque havia uma ligação forte entre a EFOR nessa altura e as sociedades nacionais. E, portanto, a Assembleia Geral era sempre muito renhida para ver quem é que ganhava a organização do Congresso.
E o professor Rodrigues Gomes, lembra-me perfeitamente, ele chegou algum dia ao pé de mim, Manuel, vais apresentar uma candidatura de Lisboa para a organização da EFOR, desta vez vamos ver como é, que é para estarmos preparados, que é para a próxima vez termos ali uma concorrência forte. A verdade é que ganhámos logo nesta primeira apresentação. E realmente foi uma coisa que modificou um pouco a minha vida, é verdade, porque eu sempre pensei em seguir a carreira docente, gosto muito da parte da educação, é uma coisa que depois podemos falar, mas depois comecei a estar mais virado para a parte administrativa e da organização, porque ao ganharmos aqui o Congresso de 2005, isso acabou por organizar em Lisboa nessa altura. Nessa altura, portanto, o professor Rodrigues Gomes já se tinha retirado e o diretor de serviço é o professor Jacinto Monteiro, que disse, não, vais ser presidente do Congresso, mas se calhar fazia sentido também ser presidente da sociedade no mesmo ano. O que aconteceu de uma forma um bocadinho inesperada, realmente relativamente jovem, mas o que deve ter causado algum descontentamento noutros colegas, porque havia sempre uma certa tradição em termos de quem assumia a presidência da sociedade, mas enfim, as coisas acabaram por seguir um bocadinho esse caminho, não é? E esse congresso acabou por reunir 7.000 participantes. Eu diria que à roda de 5.500, congresso a seguir de Florença que teve à roda de 7.000, mas repare, o congresso anterior tinha tido 3.000, portanto foi um salto quase para o dobro. O que eu acho que contribuiu mais, e aquilo que me alegrou mais nessa situação, realmente era inexperiente, honestamente, ainda estava a dar os primeiros passos, realmente se calhar estas coisas vieram um bocadinho, faltava um bocadinho de background para ultrapassar essa situação, mas a verdade é que conseguimos, com a ajuda de todos os membros da sociedade, não foi o Dr. Cassiano, foi realmente a SPOT, que nessa altura deu um passo grande e se afirmou um bocadinho na sociedade europeia. Porque a verdade é que o Congresso correu lindamente. Foi no Centro de Congressos de Lisboa. Foi no Centro de Congressos de Lisboa, à Barra-Rio. Acho que o Centro de Congressos tinha a medida ideal para a organização congressal, estavam cheias, imensa vivência. A organização da EFOR ainda é uma coisa muito, quase de vão de escadas, chamemos-lhe assim. Mas nós organizámos, a SPOT deu um apoio extraordinário, tivemos aqui várias reuniões, as cores secretárias, sempre a apoiar dentro desse aspecto, e isso foi sempre muito reconhecido por toda a gente. E eu acho que a Sociedade Portuguesa de Ortopedia ganhou muita visibilidade com o Congresso aqui no ano 2005. E o grande reconhecimento, porque nós tínhamos uma equipa de médicos que estava sempre disponível, havia uma falha do moderador, havia sempre alguém que estava presente, e realmente tenho que agradecer a todos os colegas que ajudaram nessa altura, porque realmente fizeram com que a SPOT crescesse e se tornasse visível. É o que recorda assim mais da sua presidência? Sem dúvida nenhuma. Acho que esse congresso realmente trouxe uma vivência diferente, honestamente. Muito bem. E acima de tudo, a união das pessoas, que esse é que é um aspecto também fundamental, ou seja, mais uma vez, o sucesso do Congresso foi o sucesso da SPOT, não da pessoa A ou da pessoa B ou da pessoa C. Claro que eu não digo que isso depois não me possa ter ajudado um bocadinho, impulsionando noutra forma na carreira, mas acho que isso ajudou muito, sinceramente. Que outros grandes desafios é que enfrentou ao longo da sua carreira profissional? Olha, há realmente uma coisa importante, também coincidente nessa altura. Eu gostava muito de crianças e dediquei muito à patologia infantil, mas o Hospital de Santa Maria era um pouco limitado em termos de cativar doentes pediátricos. E realmente aqui em Lisboa havia o Hospital de Dona Estefânia. E realmente nessa altura também recebi um convite para ir abrir, por assim dizer, o serviço de ortopedia do Hospital de Dona Estefânia e mudar-me do Hospital de Santa Maria para o Hospital de Dona Estefânia. E isso realmente foi um desafio grande, mas que eu abracei, porque era, por assim dizer, o sonho da minha vida, era ter um serviço de ortopedia dedicado unicamente exclusivamente às crianças, porque, volto a dizer, as crianças merecem um sítio próprio e específico.
Uma coisa é tratar uma criança, outra coisa é tratar a patologia diferenciada da criança. Eu acho que todos os ortopedistas têm a obrigação de tratar as coisas básicas das crianças e por isso é que na formação do internato nós temos 6 meses de ortopedia infantil. E portanto isso dá uma bagagem para que as pessoas possam tratar o básico. Mas o problema são as grandes deformidades congénitas, com alterações genéticas, as alterações metabólicas, as doenças neuromusculares. Portanto, existe um grupo de patologias muito específicas, muitas delas raras, e por isso nem toda a gente está à vontade para lidar com esse tipo de patologias. E portanto o desafio de ir para a Estefânia é, por assim dizer, o culminar, é a cereja no topo do bolo, como se costuma dizer, e ter essa oportunidade de iniciar. E realmente deu muito prazer e foi um grande desafio e gostei muito, honestamente. Tenho pena nessa altura, porque a certa altura tive um choque, por assim dizer, com as administrações hospitalares, porque, como imagina, trabalhar na Estefânia é um trabalho altamente gratificante, não só por causa de lidar com as crianças, mas pela especificidade da patologia e dos problemas que a gente trata no nosso dia-a-dia. E quando uma pessoa escolhe a profissão de medicina, escolhe por gosto, não é para ganhar dinheiro, não é para a sua glória, é no fundo para ter a satisfação que fazemos alguma coisa de bem pelo outro. Essa é que é a ideia da medicina. E eu cresci numa família de médicos e desde muito cedo, aos 5 anos, eu já tratava as bonecas todas das minhas primas, como se costuma dizer. E portanto, desde muito cedo tive essa vocação. E portanto, ir para a Estefânia foi realmente, como eu lhe disse, a oportunidade de lançar qualquer coisa de específico. Na altura, hoje fala-se muito nos centros de responsabilidade integrada e uma modalidade de gestão muito individualizada. Ora, eu no ano 2009 fiz uma proposta à Estefânia, que era largar a minha vida e ir para a Estefânia trabalhar a tempo inteiro, com uma dedicação plena, para desenvolver aquilo que eu considerava, porque o serviço de ortopedia do Hospital de Dona Estefânia só poderia crescer se realmente tivesse pessoas perfeitamente dedicadas à causa. E, infelizmente, na altura, a resposta que eu recebi das administrações é: não, nós não estamos vocacionados, não estamos preparados, coisa que agora... É decepcionante, não é? Na altura terá sido. É decepcionante porque acho que se perdem oportunidades e, infelizmente, é um bocadinho aquilo que se passa aqui com o nosso país. Não é só neste campo, é de uma forma geral. A gente ainda agora vê as decisões majores, novo aeroporto, TGV, andamos aqui anos e anos e anos e anos a discutir, a partir pedra, mas não se parte nada. Nada acontece. E eu, a certa altura, choca-me um bocadinho que no nosso país a gente não tenha capacidade para tomar decisões, bem ou mal. Há que andar para a frente. E isso foi uma coisa que eu realmente trouxe, de certa forma, dos Estados Unidos. É organização. Os médicos americanos não são melhores do que nós, mas estão organizados, têm condições de trabalho, as pessoas são estimuladas para avançar. E aqui aquilo que nós vemos parece que estamos sempre a levar na cabeça, como se costuma dizer, e a dificuldade de progressão é realmente muito grande. Falou na ortopedia, neste contexto um bocado mais internacional, mas como é que vê a ortopedia que se pratica atualmente em Portugal? Estamos ao nível do que se faz lá fora? Olha, eu hoje em dia não tenho uma ligação direta com os internos, sou numa restrita que passa por mim, e eles são na realidade o futuro. Mas aquilo que eu noto é que nós temos pessoas brilhantes, mas brilhantes mesmo, sinceramente. Eu acho que os nossos médicos não ficam nada a dever em relação aos médicos lá fora. Antes, pelo contrário, até acho que estão acima. Claro que não serão todos, mas temos médicos com excelentes qualidades. E é uma pena que não possa alavancar esta situação, sinceramente. Isso é uma das coisas que me magoa um bocadinho, é perceber, porque estou no final da minha vida, tomei uma decisão de me ir retirando e reformando desde a semana passada, e portanto a gente começa a olhar para trás. Será que deixei alguém que tive a capacidade que siga os mesmos passos ou que possa realmente evoluir de uma forma bem mais direta? E não é fácil. A sociedade mudou muito.
a maneira como nós investíamos na medicina aqui há 40 anos atrás, se calhar, não é a mesma maneira como as pessoas olham para a medicina hoje em dia. A própria ortopedia também está diferente, não é? Está. Eu comecei como ortopedista geral. A gente fazia tudo. Hoje em dia temos umas ortopedias muito especializadas, que eu também percebo, porque as pessoas evoluem do seu ponto de vista técnico, se calhar têm que estar muito focadas em determinadas situações. Mas a verdade é que nós também precisamos de um clínico geral. Portanto, há aqui hoje em dia, uma certa indefinição, porque passou-se para a ortopedia muito geral para uma ortopedia super especializada, e depois, quando temos uma ortopedia super especializada, também falta alguém que domine a ortopedia de uma forma geral. Portanto, acho que temos que encontrar esse caminho, acho que esse é o desafio para os próximos anos, é encontrar este balanço entre a medicina geral e a medicina especializada, porque nem toda a gente precisa de um super especialista. Mas a verdade é que quando nós precisamos de alguém, eu quero o melhor especialista de todos, não é? É verdade. Mas se calhar, para pequenos problemas, se calhar o super especialista se calhar está demasiado fechado e se calhar tem dificuldade em perceber outras coisas que podem estar ali à volta. Ó, doutor, e para terminar, conselhos é que daria aos jovens médicos ortopedistas que estão agora a iniciar o seu percurso? Eu acho que eles é que têm de dar conselhos a mim. Não, agora falando a sério. Acho que a parte primordial é, como eu lhe disse, nós temos excelentes profissionais. E desde o momento que as pessoas mantêm os seus princípios éticos e em termos de qualidade profissional, as pessoas estão à vontade. É preciso seguir os seus princípios, saber exatamente qual é o seu caminho, o que é que eles querem seguir e dentro desta baliza da ética e do profissionalismo, seguir em frente. Muito obrigada. Foi um gosto falar consigo.